um gigante adormecido. Brasil, desperta! Esse enorme gigante já foi despertado pelo beijo de seu príncipe da paz, Jesus. Mas precisa agora se levantar, se erguer, ampliar a visão no horizonte e atender ao chamado de seu noivo, ir na conquista e expansão do reino. É o amado, é o Senhor que chama. Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Erguei os vossos olhos. O Brasil é um país emergente no cenário internacional. O mundo está descobrindo a riqueza de sua cultura. Sua culinária é exótica e variada. Sua arte, a literatura, a música, a cultura. Pentacampeão mundial no futebol, o Brasil tem se projetado nos esportes, mostrando a força e a criatividade do seu povo. O vôlei segue essa mesma trilha de sucesso. Nas competições com barcos, temos o invencível Grael. A ginástica olímpica, com muitas medalhas de ouro, exibe a perseverança e a graça do nosso povo, que vive o desafio de ser alegre, dentro e fora das quadras. Deus não economizou nas cores da aquarela com que pintou a nação brasileira. Com sua natureza exuberante, ostenta ainda a Amazônia como o pulmão de um mundo estonteado pela sufocante poluição. O ventre fértil da terra brasileira nos garante o primeiro lugar na produção agrícola, com milhões de toneladas de grãos por ano. Somos a 11ª maior economia do mundo. E nossa terra, rica, guarda ainda grandes jazidas de valiosos minerais. Somos o 2º maior produtor de minério de ferro, o 7º produtor de aço. Somos independentes na área de produção de petróleo. Nessa nação abençoada, cresce o 2º maior rebanho leiteiro do mundo. E na criação de frangos, somos o maior produtor. Temos setores de tecnologia de ponta. Exportamos aviões e, interessante, temos a 2ª maior frota de jatos particulares do mundo. Destacamos-nos ainda no mercado de microcomputadores e na produção de veículos automotores. O povo que vive nessas terras é hospitaleiro, amável, alegre. Mas também é um povo sofredor por causa das grandes desigualdades sociais. Poucos ricos e muitos pobres. Muitos marginalizados e oprimidos resultam na violência e criminalidade, especialmente nas grandes cidades. Num país de abundância, as gentes choram na escassez de seus salários minguados, sofrida pelo desamparo à margem de direitos sociais. Enquanto as instituições humanas fracassam na construção de uma sociedade mais justa, a Igreja entra em cena com seu poder transformador. O Egito e Faraó continuam os mesmos. O sistema do mundo não muda, mas o povo de Deus se ergue forte, tornando-se livre ao descobrir sua identidade e semelhança em Jesus, o Filho de Deus. Assim é a Igreja brasileira, um povo que tem se multiplicado como os hebreus no tempo de Moisés, tem se tornado forte e caminhado da opressão para a dignidade. Somos mais de 37 milhões de evangélicos no Brasil. Conhecido como povo do livro, os evangélicos se tornaram o povo que lê. O hábito da leitura tem se desenvolvido em nosso meio e vamos nos tornando um povo culto, capaz de refletir e pensar nossas vidas. Essa tendência se opõe à prática normal da população que se satisfaz em ver televisão e seguir após as multidões. Somos o maior produtor de Bíblias no mundo. Temos o privilégio de estar entre os 5% que tem a Bíblia inteira traduzida em sua própria língua.
Por ser uma igreja jovem, ainda não descobrimos nosso potencial missionário. Precisamos de formação e informação para entender a natureza missionária da igreja e o chamado individual que temos, nos envolver em toda e qualquer iniciativa que tenha como alvo a pregação do Evangelho a toda criatura. Este ensino precisa ser priorizado também na maioria dos seminários teológicos. Por ainda não ser madura, a igreja tende a ser egocêntrica em seus alvos e objetivos. Mas, por amor ao noivo, nos esforçamos por crescer em obediência. A igreja não está só para cumprir sua missão de alcançar os povos. Muitos são os canais de ajuda para executar a missão. A informação circula rápida e é possível mobilizar um batalhão de intercessores em poucos instantes. Falando em oração, lembramos a Rede de Mulheres de Ação Global, que tem mobilizado a força intercessória na igreja brasileira. Os ministérios de rádio se multiplicaram e temos a Rádio Transmundial, que chega aos mais distantes lugares levando o Evangelho. A MTB, Associação de Missões Transculturais, juntamente com o Comiban, a CEPAL e a Associação de Professores de Missões, tem impulsionado a iniciativa na área de missões, unindo os interesses de maneira estratégica. O Brasil também participa em projetos a nível mundial, a exemplo da Marcha para Jesus e da iniciativa de adoção de povos pelas igrejas. O movimento de adoração é outra força na igreja para que ela realize seu propósito. Multidões se ajuntam numa demonstração de unidade para adorar a Deus, destruindo as paredes de separação. A adoração, seguida de oração, representam o poder dessa igreja que alcança o coração de Deus e, por isso, será alcançada por Ele. Porque missões está no coração de Deus. O Brasil ajuntou um colorido de raças que se misturou. Por isso o brasileiro se parece facilmente com um indiano, árabe e assim por diante. Criativo, o missionário se adapta às necessidades de outra cultura. Acostumados aos desafios da sobrevivência, temos fé para enfrentar muitos desafios. A Horizontes América Latina tem sido um bom exemplo do que o Brasil tem realizado lá fora. O potencial dos candidatos tem sido trabalhado e expandido em seus programas de treinamento. Eles chegam aos campos da Seara aptos a fazer a diferença. Quienes están celebrando estar en el monte de Sión? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos falar sobre o desafio mundial e ver o que ainda falta para cumprirmos nossa tarefa de evangelizar o mundo. Dos 258 povos indígenas no Brasil, 92 ainda não têm missionário. Dos 24 mil povos, 8 mil ainda não foram alcançados com a mensagem da salvação. Das 7.148 línguas do mundo, a Bíblia ainda não foi traduzida para 4.215 delas. Ainda há países que não têm sequer um crente nacional conhecido, como Arábia Saudita, Saara Ocidental, Ilhas Maldivas e Catar. Das 600 mil cidades e vilas na Índia, 500 mil ainda não têm obreiro cristão. Na China, ainda existem 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E ainda morrem 85 mil pessoas diariamente, sem nunca terem ouvido falar
da salvação em Cristo Jesus. Somos 180 mil templos evangélicos no país, número que cresce diariamente. Marchamos sob muitas bandeiras, mas precisamos levantar mais alto a grande bandeira do reino. Precisamos crescer em visão e unidade. Somos mais de 3 mil missionários transculturais. Esse número ainda é bem pequeno se compararmos ao total de 37 milhões de evangélicos do Brasil. O fundador da Horizontes da América Latina, há 15 anos do Brasil, Davi Botelho, afirma que é preciso que a igreja absorva novas ideias e quebre paradigmas. A verdade é que existe ainda muito a ser feito e o mundo não é mais o mesmo. É preciso identificar o sinal dos tempos e seguir em frente sem estar preso a tradições humanas. A igreja brasileira pode se projetar com o mesmo sucesso da nação brasileira, expandindo o evangelho de Jesus Cristo no cenário mundial. Como vocês acabaram de ver, o Brasil tornou-se uma potência emergente e a igreja brasileira também tem apresentado um crescimento fenomenal nestas 2 últimas décadas. E esse crescimento precisa transformar-se em realidade entre os povos não alcançados da terra. Nós, junto com a igreja no Brasil, já treinamos mais de 500 candidatos que hoje estão atuando em toda a América Latina e principalmente entre os povos não alcançados da terra. Nós gostaríamos de te oferecer a oportunidade de juntar-se a nós e fazer a diferença nesse cenário mundial. Você pode participar do curso de especialização em missões transculturais à distância por correspondência. São 20 módulos que vão te preparar e abrir a sua visão de reino. Temos o seminário teológico com ênfase em missões e também o projeto radical. Oportunidades únicas para você que quer ser bem preparado para a janela 1040. O Projeto Revolution Team tem dezenas de adolescentes que terminaram o 1º grau e vieram para o programa de treinamento transcultural. Eles são formados como linguistas para a tradução da Palavra de Deus para mais de 4.000 línguas que nada têm do Evangelho. E nós o convidamos para juntar-se conosco nessa empreitada para ver a extensão do reino do Senhor, levantando esse gigante que está adormecido.